Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui hoje para a apresentação da minha banca de qualificação, a todos os professores que se disponibilizaram. Eu gostaria de me apresentar um pouquinho antes. Meu nome é Evelyn Carniato, a minha formação é em arquitetura e urbanismo. Em 2019, eu resolvi voltar a estudar e voltei a estudar aqui na UniOeste, Cascavel, na área de engenharia de energia. Sempre foi minha paixão a sustentabilidade. E no meu mestrado, eu comecei a pesquisar um pouquinho do que a mobilidade faz no planejamento urbano, quais são os tipos de energia, como é feito, como ocorre a descarbonização, como ocorre a transição energética dentro das cidades. E agora, no meu doutorado, eu venho pesquisando como é que essa transição da descarbonização para o transporte pesado de cargas, né? Como meu curso é focado aí mais na área de agrícola, então esse enfoque foi bastante importante. O título do meu trabalho é Planejamento para a Descarbonização do Transporte Pesado, então no corredor agrologístico entre o oeste até o litoral do Paraná, com as integrações das vocações regionais. O meu orientador é o Dr. Reginaldo Ferreira Santos e o meu co-orientador é o Dr. Oswaldo Ideuando Júnior. Bom, quando a gente fala na descarbonização, ou seja, na redução das emissões, ou até o net zero, né, que eles falam das emissões do transporte, por que esse tema é tão importante? Por que a transição e o transporte de carga é tão central nessa transição? Primeiramente, no universo brasileiro, né, o modal rodoviário ele é muito importante para o transporte. Hoje, o modal rodoviário ele representa aí 70% na participação do transporte tanto o transporte de carga quanto o transporte, e o transporte de carga também bastante importante. E dentro disso, 45% 45 das emissões que são causadas pelo transporte, 93% desse total provém do modal rodoviário, que é o modal mais pesado, né? Temos uma participação de aquaviário, ferroviário, também aéreo, mas um pouco menor. Essa transição vem sendo inserida, vem sendo discutida, principalmente pela causa ambiental, onde a gente percebe a cada dia que a gente vem ocorrendo eventos extremos, né? E não só por causa da causa ambiental, que ela é mais iminente, mais, digamos assim, urgente, mas os países vêm tomando essas decisões também com relação à eficiência do seu transporte, buscando alternativas mais eficientes e mais econômicas, né? E também com relação à segurança, tanto uma segurança de autonomia, com relação a se o transporte vai chegar ao ponto, como ele vai chegar, e tanto uma segurança energética. Hoje os países buscam cada dia mais não depender tanto de importação do diesel ou do petróleo. Quando você fala, então, dessa descarbonização, transporte pesado, a gente tem várias alternativas hoje que vêm sendo desenvolvidas. Achei importante a gente falar um pouquinho disso no início para contextualizar, né? Hoje a gente tem basicamente 3 tipos de origem de energia que podem estar sendo utilizadas aí para essa transição, que é a origem fóssil, de biomassa e as renováveis, e alguns vetores energéticos. Então, da origem fóssil, a gente provém o diesel, né, e o GLV, que é mais conhecido no Brasil, lá fora acho que é GNT ou GNV, e os motores que utilizam eles são o motor a combustão, que é o mais usual hoje no Brasil, quase 100%, é motor a combustão a diesel ou biodiesel, né? E híbridos, alguns híbridos leves. Híbridos leves seriam híbridos de veículos leves.
De origem de biomassa, a gente pode ter alguns vetores, como o biodiesel, o HVO, que é o diesel teoricamente de segunda geração, ou hidrogenado, né? O biometano, e o hidrogênio de origem de biomassa. Também o motor que utiliza ele continua sendo da combustão, os híbridos e também o motor a célula de hidrogênio. E de origem de energias renováveis, solar e eólica, provém vetores elétricos e de hidrogênio verde. Eu não vou entrar no detalhe de hidrogênio verde, cinza, mas só para a gente saber que o hidrogênio verde vem de origens renováveis, né? E o powertrain seria as células de bateria, que é o conhecido pela sigla BEV, e o fuel cell, que é a célula de hidrogênio, que seria a célula de hidrogênio, tá? Eu trouxe essa tabela só para a gente ter uma noção do que a gente está falando em relação à autonomia desse transporte, né, desses caminhões, e o tempo de abastecimento, que isso é uma das grandes discussões que vem à tona, já que o transporte pesado ele demanda uma densidade energética muito grande. Então, aí a primeira linha seria o diesel fóssil, né? E a gente tem uma noção. Então, ela faz uma autonomia aí típica, isso é uma média, tá? Entre 1.500 a 3.000 quilômetros. Então, se você um tempo aí de abastecimento de 10 a 15 minutos cada vez que ele passa pelo posto para abastecer, sem ir no banheiro. Tem que ser rapidinho. E aí, se você comparar isso, por exemplo, com o elétrico, que tem sido muito discutido, ele tem uma autonomia aí de 350 a 800. Esse 800 eu não acredito seja só mais em laboratório mesmo. Por exemplo, os ônibus que a gente estudou no mestrado, ele tinha uma autonomia de 250 quilômetros, né? 250, 300. E ele leva aí para abastecer em depósito num carregador convencional de 6 a 9 horas. Então, você vê que é um espaço de tempo muito grande. Hoje já tem estudos de carregadores ultra rápidos, que aí demandam uma energia aí de megawatts, de meia hora a 1 hora, tá? Para poder carregar. E o hidrogênio também, que tem sido bastante discutido aí entre 350 a 500 quilômetros, ele é uma autonomia um pouco mais baixa, mas o tempo dele de recarga é bem rápido, de 10 a 20 minutos. O biometano, o HVO que eu pulei, que seria a segunda geração de biodiesel, né? Ele é praticamente como biodiesel, ele é muito parecido, então por isso que acabei pulando. E o biometano, ele tem uma autonomia de 800 a 1.400, que é uma autonomia típica, bastante próxima do diesel, e tem um tempo de abastecimento aí de 10 a 20 minutos, que também é muito rápido. Só que quando você vai para a eficiência, você percebe que, comparado ao diesel, o elétrico e o hidrogênio é muito mais eficiente, né? Além de outras relações como manutenção e custo. Então, por isso, hoje tem sido discutido nesse misto. Eu trouxe os principais e que estão mais facilmente de implantação, com uma maturidade tecnológica um pouco maior, mas hoje tem sido discutido N possibilidades de motores para que consiga-se chegar numa autonomia próxima ao diesel, ou que não seja próximo ao diesel, mas que um tempo de abastecimento seja próximo e que tenha uma eficiência mais próximo do elétrico ou do hidrogênio. Então, dentro dessa abordagem, surgiu uma pergunta: quais são os métodos, né, para o planejamento estratégico que teria aí voltado para a transição de baixo carbono nesse transporte pesado, se eu fosse considerar as vocações locais e regionais? E eu digo vocações locais porque
como a gente viu naquele outro slide das fontes, nem todos os locais têm disponibilidade de fontes iguais. E não só isso, as considerações também de infraestrutura, considerações de topografia. Então, tudo isso envolve a nossa pergunta. Então, eu fui buscar isso nos artigos, né? Fiz uma revisão, a gente fez uma revisão sistemática, utilizando aí o Pronosc para conseguir entender o que estava sendo feito, o que estava sendo estudado nessa área. Então, fiz uma cronologia aí de pesquisa de 5 anos, tentei fazer de 10 anos, mas a quantidade de artigos que tem nessa área é muito grande, bastante, e fiz essa pesquisa nas principais bases de dados, que é a Scopus, a Google Scholar e a Web of Science, tá? Então, primeiramente, eu vou passar um pouquinho, só para a gente olhar o método, né? Então, aqui a gente tem um fluxograma desse método, que é um método sistemático de pesquisa para que a gente busque, então, esses artigos de maior relevância e que estejam mais alinhados com o tema. Então, inicialmente, eu fiz uma pesquisa exploratória, né? E aí, dentro disso, foi definido algumas palavras-chave. E aí eu volto naquele slide aqui, onde foi definido 3 eixos, certo? Então, o primeiro eixo foram palavras relacionadas aí à descarbonização. Então, low carbon, carbon neutral, green logistics, decarbonization, low emission. O segundo eixo, ele foi para o tipo de transporte que eu iria utilizar na pesquisa. Então, freight, trucking, heavy duty, road freight. Então, que seria o transporte pesado ou o frete pesado, né? E o eixo 3 foram considerados soluções alternativas para essa descarbonização. Então, solutions, technologies, alternatives. Esses 3 eixos, que a gente está aqui na 2, né, foram definidos, e daí no 3 e 4 foi feita uma combinação, então, desses eixos, para que a gente conseguisse utilizar na busca dos bancos de palavras com essas palavras-chave. Para isso, eu usei o software PublishPerch, que ele acessa, então, esses bancos de dados e extrai, para mim, os artigos, então, que estão dentro dessas palavras-chave. Fazendo isso, eu tive eu vou passar aqui, para vocês darem uma olhada, nessa tabelinha ali do Google Scopus, o primeiro total de artigos, que foram 7.799 artigos, tá? Então, eu voltei e apliquei o filtro 1 e o filtro 2, que foi a exclusão dos artigos repetidos, porque às vezes em buscas diferentes foram mais ou menos 5 buscas, e aí entre essas 5 buscas vieram artigos repetidos, então no filtro 1 eu excluí todos eles, tá? E também excluí arquivos que tinham idiomas distintos aí do oficial, que seria inglês, ou artigos que seriam muito difíceis de traduzir, ou como russo, ou árabe, então foram excluídos esses artigos. Depois disso, sobrou 6.700 artigos, aonde eu comecei a ler o título dos artigos para saber se ele tinha aderência ao tema ou não. Então, foi separado entre o repositório A e o repositório B. Então, se ele tinha aderência ao tema, eu coloquei no repositório A, e se ele não tinha, eu coloquei no repositório B. E no repositório B, depois eu voltei e apliquei o filtro 5 e 6, onde o filtro 5 era se ele tinha algum autor que era correspondente ao repositório A,
e o 6 é se ele era de 2025, que era o ano que eu estou pesquisando. Então, ele ainda não teria um tempo hábil para ainda ter uma grande relevância de citações. Então, eu voltei ele para o repositório A e formei o repositório C, certo? Depois que eu formei o repositório C, eu apliquei ainda o filtro do fator de impacto, colocando em ordem pelos mais relevantes até os menos relevantes pelo fator de impacto, e também apliquei a regra de Pareto, onde eu utilizei 85% desses artigos e excluí aí artigos que não são de publicação, ou seja, livros, artigos de revisão, dissertação, reportes ou artigos de congresso também foram excluídos nesse filtro 7. Acabando essa etapa, então, sobraram 1.087 artigos, tá? Esses 1.087, eu passei a leitura dos resumos, tá? Daí, para ver se ainda ele tinha aderência ao tema, e também porque ainda eu tinha um leque muito grande de artigos. Então, eu comecei a ler os resumos, o que não tinha aderência ao tema, eu fui excluindo, certo? E depois disso, eu passei a leitura integral do artigo, quando ele chegou a mais ou menos, que eu encontrei aí 32 artigos, tá? Depois disso, ele me informou, então, o meu portfólio bibliográfico bruto, né? Onde eu comecei a fazer a análise desses artigos. Uma coisa bastante interessante que eu achei foi que, dos anos de publicação desses artigos, o pico de publicação deles, desses 1.087, quando eu cheguei no primeiro total ali, o ano maior de publicação foi 2022, e agora ele vem decrescendo. Eu acho que é por causa que a gente teve um boom dessas tecnologias, e hoje elas estão em processo de maturação. Então, ali após a pandemia, né, 2019, 2020, a gente teve um boom um grande crescimento dessas tecnologias, mas agora ela está nesse processo de maturação. Então, depois dessa análise da leitura dos artigos, né, eu utilizei o software da Iramutec, que ele faz uma análise de similitude das palavras-chave dos artigos. Então, eu peguei as palavras-chave desses 32 artigos que formam o meu portfólio, e aí joguei no Iramutec e ele me faz esse gráfico de similitude. O que é importante? Saber se realmente esses artigos estão me entregando aquilo que eu estava buscando. Realmente ele encontrou 5 clusters, onde as bolinhas, o tamanho das bolinhas também indicam a frequência, né, que essas palavras acontecem. E aí a gente tem no verde, que é o maior cluster, as alternativas tecnológicas, ou seja, os meus artigos que eu estou vendo, a maior parte deles fala sobre as alternativas tecnológicas dessa descarbonização. As bolinhas vermelhas fala da macroagenda climática global e como ela está tentando resolver isso. E aparece 3 clusters menores, que é a tipologias e as logísticas. Então, também existe pesquisa referente à descarbonização pela logística, pela tipologia do veículo, e também como é feita essas modelagens e cenários. Alguns artigos falam sobre isso, e no cluster roxinho da transição e vocação regional, certo? Após isso, eu passei para uma análise de semântica. Então, eu utilizei o software VozViewer, e esse software, o que ele me ajudou? Eu peguei
os resumos, coloquei dentro do VozViewer, e ele vai me dizer o que, não só sobre o que os artigos estavam falando, mas como eles estavam falando. Então, é um pouquinho mais avançado para saber se eu estava no caminho certo para me ajudar nessa análise. Não só para saber, não só pelo que eu achava, né, do artigo, porque muitas vezes o pesquisador, quando ele está fazendo uma análise, ele tem só a questão dele, né, o ponto de vista dele. Mas nesse caso, não. Então, era isso que eu estava tentando evitar. Então, ele realmente me encontrou 5 clusters, como no Iramutec, e aí ele separou entre a classe verde, que seria o que os artigos estavam me dizendo que é o que eles queriam alcançar, né? Que era descarbonização e eficiência. No azul, quanto custava fazer isso e quanto tempo. No roxo, como ele ia desenvolver isso e como ele analisava essas soluções. No cinza, o cinza já e o vermelho e o roxo são classes menores, né? Então você percebe que a maior parte estava tentando resolver o que quer alcançar, que é a descarbonização eficiente, e quanto tempo e quanto custa fazer isso. E os outros clusters menores, também entre o vermelho, que aponta propostas, soluções, adoções e como ia fazer isso. Então eu voltei para o Excel, né? E com a leitura desses artigos eu montei esse gráfico, tá? Nesse gráfico eu separei essa numeração de 1 a 32 seria os meus artigos, né? 1, 2, 3 até o 32. E eu separei das tecnologias que eu encontrei nos artigos. Então, eu encontrei o elétrico, o BEV, o PEV, que é o híbrido, F-Cell, que é o hidrogênio ICE, o biometano, a biogás, o HVO e o biodiesel, o biometanol também foi citado nesses artigos, o GNL ou GNV, até a captação de carbono foi citado nesses artigos, o CCS, também eficiências e gestão de demanda, ainda tinha artigos que falavam juntamente isso, e alguns sobre e-fuels, que são metanol e amônia, mas em menor quantidade. Também separei qual era o tipo de modelagem que eles estavam tratando. Então, os que utilizavam LCA, que seria a estrutura de ciclo de vida, ou do ciclo de poço à roda. Também os que falavam de custo, que daí utilizavam TCO ou TCC. Os que utilizavam cenários e alguns que tinham abordagens únicas, que eu vou falar um pouquinho mais. E separei que tipo de vocações regionais eles estavam tratando. Então, quais eram se eles estavam tratando de recursos locais, se ele tratava de integração com a infraestrutura, se ele entrava nas características locais do local, né? Então, os amarelinhos foram onde eu encontrei e os roxinhos foi onde eu não encontrei. Então, se você olhar no gráfico, se vocês olharem no gráfico, a gente percebe que até as maiores tecnologias de descarbonização que aparecem nos estudos são a elétrica e a hidrogênio, né? Chama atenção também que a interação entre não existem poucas interações entre as tecnologias e a integração de infraestrutura. Então, você vê que nessa linhazinha ali, ela quase não aparece, tem 4 só que aparece. Que as avaliações técnico-econômicas são o ponto de encontro, a maior parte de modelagem é o que acontece, são as análises de emissão e de custo, aparece algum pouco de cenário. As abordagens únicas, normalmente elas modelavam energia, ou só energia, ou só emissão, ou só custo.
As dimensões territoriais, elas eram ainda minoritárias. Quando se falava de recursos locais, era quando o artigo abordava, por exemplo, a matriz energética daquela região ou daquele país, tá? Fazendo uma abordagem mais nacional. Existe uma tendência aí para otimização em modelos de corredor, né, que é, no caso, assim, regionais. Mas ele não se aprofundava. Normalmente isso aparecia ao final do artigo. Então, a gente acha relevante que seja feito um estudo para corredor, mas a gente não fez. E aí, também consegui concluir que, por exemplo, as metas globais, elas estão um pouco longe das aplicações do transporte pesado. Então, pude observar, nesse meu estudo, né, sistemático, que existe uma lacuna, algumas lacunas. Então, a territorial, que é feita uma subestimação aí da heterogeneidade da territorial, os artigos, a maior parte deles são de forma abordagem genéricas e nacionais, pouquíssimas integrações que falam sobre as operações logísticas, infraestrutura, custos e emissão ao mesmo tempo, e bem poucos que abordam de uma forma mais robusta, né, as incertezas tecnológicas e oscilações de preços que acontecem dentro do mercado de transporte, principalmente no transporte de carga pesado, né? Então, algumas questões nortearam aí o objetivo desse trabalho, né? Então, a adoção de uma tecnologia ou a combinação de tecnologia, ela pode reduzir efetivamente o custo e a emissão do transporte ao mesmo tempo que ela mantém ou ela aumenta a segurança logística no corredor? Eles vão conseguir manter essa segurança? Como que se comportaria, por exemplo, a adoção de uma ou mais tecnologias com relação ao custo, à emissão, à infraestrutura ao longo do corredor e ao longo do tempo? Não se fala muito. Quais seriam, então, as melhores tecnologias aí no curto e no médio e no longo prazo, se a gente considerar as metas, né, as maturidades tecnológicas que a gente tem, os custos e as infraestruturas que a gente tem? Então, tudo isso levou ao trabalho, que seria o planejamento, então, do transporte pesado no corredor, então, localizado agrologístico no oeste até o litoral, né, que é Paranaguá, do Paraná, integrando as vocações energéticas regionais e as demandas desse corredor, dessa agrologístico. O enfoque principal, não dá para abranger tudo, então seria no transporte pesado mesmo, onde eu utilizaria o estudo de grandes caminhões reboques, né, de 4 a 5 eixos, que é usado para frete de grandes distâncias, aí de média de 300 a quase 800 quilômetros, de classe 8, que é acima de 15 toneladas. Por que eu escolhi essa classe? Porque é onde eu tenho mais dados, porque são os transportes pesados e também é onde está a maior dificuldade, eu acredito, porque ele demanda muito mais energia. Eu tenho mais dados porque é o transporte que é utilizado para fazer a exportação de grãos, tá? E sobre quais são os pontos que eu vou abordar aqui no trabalho, né? Então, a questão operacional, então, vou com relação às distâncias, de onde parte, de onde vai, com relação à topografia, o payload, que seria a carga, a autonomia que esses transportes requeriria, quais são as janelas operacionais, se eles transportam mais noturno, diurno, se eles só vão e eles voltam vazio, esse tipo de informações sobre a operação, tá? Com relação às tecnologias, eu vou abordar 5 tecnologias.
que é elétrica, o hidrogênio, o HVO de segunda, que é o biodiesel, o biometano, que também é bastante, podemos considerar, e o biodiesel, o próprio biodiesel que já vem utilizando. Com relação à infraestrutura, eu vou abordar questões sobre a quantidade de postos de cargas que eu preciso ter ao longo desse trajeto, que seria o DCFC, qual é a disponibilidade energética, tanto elétrica quanto de biometano, quanto de biodiesel, de HVO nessa região, qual é a maturidade tecnológica que eu tenho aí dessas tecnologias e dessa infraestrutura, e também os custos, tanto de aquisição quanto de operação. Então, nesse mapa aqui, a gente pode perceber o estado do Paraná, para quem não conhece, tá? Então, a gente tem as principais rodovias que são utilizadas para exportação de grãos. O estado do Paraná ele tem um forte perfil agroindustrial de produção de grãos, tanto de soja, de milho, de trigo, a maior delas é a soja, e processamento de alimentos também, de origem animal, principalmente. E também é uma das principais rotas logísticas de exportação de grãos do sul do Brasil e também do Paraguai e Mato Grosso do Sul. Então, essa linha, por exemplo, azul, que é a 163, ela faz ligação ali no Porto Seco de Mato Grosso do Sul. A linha rosa, que é a 366, ela também faz a ligação no Mato Grosso do Sul. E a linha preta é a 277, que ela faz a ligação do Paraguai ali e corta o estado até Paranaguá também. Uma coisa bastante interessante, já começando os dados, né, aparecerem, é que a matriz energética, né, do Paraná, ela é predominantemente renovável, ela tem evidência aí para bioenergia, de biogás e resíduos agroindustriais e também a eletricidade. Então, como que eu vou fazer isso aí no decorrer do meu trabalho, tá? Com a entrada desses dados que a gente tem, eu vou utilizar aí 3 horizontes temporais e fazer uma análise estatística. No caso, eu escolhi a análise de Monte Carlo, que ela é uma análise aí mais utilizada, uma análise robusta, aonde o pessoal também aqui do laboratório já utilizou ela, então tem conhecimento, a gente consegue fazer, onde eu vou fazer uma progressão sobre essas incertezas. Então, dentro desses dados, Monte Carlo vai me dar os caminhos, a probabilidade de cumprimento, assim, cada meta desse horizonte temporais aí. Então, 2050, a gente sabe que a gente tem a NDC de neutralidade, né, climática, a gente falava neutralidade de carbono, mas hoje não é falado mais neutralidade de carbono, mas a neutralidade climática, ou seja, onde vai englobar todo o sistema, não só a descarbonização da tecnologia. E aí, dentro disso, eu vou ter N leques, né? Às vezes centenas ou milhares de caminhos que Monte Carlo vai me dar, das probabilidades de cenários que eu vou ter. Então, isso poderia ser elencado, eu coloquei como cenário elétrico, bioeconomia ou cenário de hidrogênio. Então, o que Monte Carlo vai me dar é, por exemplo, em 2030, dentro desses cenários, ele vai me dar uma foto. Então, em 2030, eu não sei, estou fazendo um exemplo, tá? Eu vou ter 20% de elétrico dentro de todos aqueles dados que eu forneci para ele. Eu vou ter 10%, sei lá, 30% de bioeconomia e 10% de hidrogênio. Fiz uma conta errada, mas dá para entender. Por exemplo, 2040,
ele vai me dar outra foto. Aqui você vai ter 50% de elétrico, 10% de bioeconomia e 100%, 50% de hidrogênio. Em 2050, aí ele vai me dar uma outra foto. Você vai ter um cenário aqui mais hidrogênio, mais elétrico, menos bioeconomia. Então, são curvas aonde vai ser estabelecido dentro desses tempos, desses horizontes temporais e dentro desses cenários. Mas a análise não vai me dizer como que eu vou chegar lá. Então, eu vou utilizar essa metodologia mista, onde eu vou utilizar a dinâmica de sistema através de um software que a gente tem, o mais utilizado hoje é o Vence. Então, onde eu vou entrar com os dados que o Monte Carlo vai me dar desses cenários e nesses horizontes temporais, e ele vai me mostrar como é feita essa progressão desses cenários ano a ano, né? Me mostrando a inércia, o ritmo. É como se o Monte Carlo me mostrasse as fotos 2030, 2040, 2050 e a dinâmica de sistema me mostraria o filme, como isso está acontecendo. Então, como essa progressão vem ocorrendo. Depois disso, eu vou fazer então uma otimização multiobjetivo, né? Porque ele não me dá resposta, ele me dá probabilidades de aquilo acontecer, cenários de aquilo acontecer. Então, na otimização multiobjetivo, eu vou escolher quais são os cenários que equilibram melhor o custo, as emissões e a confiabilidade aí dessa logística. Então, através de um critério de multiobjetivo, onde vai ser colocado aí notas, né? Então, eu vou poder escolher. E aí eu posso voltar para fazer um teste de estresse e robustez. Posso voltar lá no Monte Carlo, por exemplo, e colocar aí uma crise climática. Ou posso colocar um evento que seria um evento extremo, né? Ou uma grande alta de diesel, ou alguns eventos e estresse para me dizer se aquela tecnologia ou se aquela meta se mantém, se aquele cenário se mantém. Isso me dá o quê? Me dá mais robustez e me dá mais confiança de que aquele cenário que eu estou escolhendo é a melhor opção. Então, ao final disso, eu vou ter comparar. Acho que a gente pode até passar. Aqui a gente tem alguns slides que detalham um pouquinho melhor, né? E aí, ao final disso, eu vou ter um kit de decisão territorial, né? Onde eu vou ter comparativos e combinações tanto de custo, emissão e segurança. Vou ter mapas vocacionais da região, onde se é melhor tal energia, onde se é melhor tal infraestrutura. Vou ter trajetórias dessa transição, né? Análise de riscos e aí um roteiro de implementação aplicável ao corredor. Então, a minha pesquisa, ela traz essa contribuição que eu não encontrei nas outras pesquisas que eu fiz, que é essa metodologia de modelo híbrido, aonde eu tenho Monte Carlo mais a dinâmica de sistema, que não só me mostra como vai ser, o que vai ser, mas como vai ser, né? Ela é uma contribuição metodológica replicável, onde eu posso replicar ela em outros corredores, e também a disponibilização desses dados públicos aí para outros estudos, certo? Eu preciso fazer isso em um ano. Então, eu tenho o ano de 2026, fiz um cronograma. Eu acredito que o prazo está um pouquinho estreito, mas vai dar para fazer, né? A maior parte do tempo eu vou estar fazendo delimitação de dados, construção de cenários, modelagens, cálculos, tá?
e também a redação aí dos artigos, dos artigos e da tese final. A tese foi dividida, né, em duas etapas, dois artigos, a princípio, que é o artigo de revisão sistemática e o outro artigo onde vai ser colocada toda essa metodologia do corredor logístico Oeste Paranaguá. Gostaria de agradecer a todos, espero ter cumprido, né, com a apresentação, que vocês conseguiram entender, tá? Muito obrigada.